Fala pessoal, nessa primeira videoaula do ano aí a gente vai continuar falando sobre os sistemas elétricos de potência. E hoje a gente vai aprender como é que faz, como é que o engenheiro eletricista faz na hora que ele se depara com uma rede elétrica, seja ela do tamanho que for, para modelar os componentes, né, e obter as variáveis de interesse, como correntes e tensões que estão aplicadas aos nós desse sistema elétrico e as correntes que estão trafegando nas linhas, né, e que vão para as cargas e que saem dos geradores, passam nos transformadores, nas linhas de transmissão e assim por diante, tá? E com isso obter as grandezas de potência ativa, reativa, né, potência aparente, potência complexa, enfim, tudo que é inerente, tá certo, a um sistema de energia elétrica, tá? Então, a gente inicia a nossa discussão fazendo a representação de um sistema de potência através de um diagrama unifilar. Mas, Marcel, o que é um diagrama unifilar? O diagrama unifilar é a representação em uma única fase de um sistema que é tido como trifásico razoavelmente equilibrado. É o caso do nosso sistema elétrico, tá? O nosso sistema interligado nacional, a gente tem 3 fases, tá certo? Essas fases, elas devem ter aproximadamente o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma magnitude, a mesma amplitude, tá? E estão igualmente espaçadas entre si de 120 graus, tá certo? Então a primeira fase, que é a fase A, ela está a 0 grau, ela seria, digamos, a referência. A fase B, ela tem o mesmo tamanho da fase A, está defasada de 120 graus, tem fase 120, portanto. E a última fase, que é a fase C, ela tem o mesmo tamanho da fase A e da fase B, tá certo? Porém, está defasada da fase B de 120 graus e da fase A de 240 graus ou menos 120 graus, tomando a fase A como referência, certo? E essas 3 fases estão girando com uma frequência de 60 Hz, que é a frequência da nossa rede elétrica, tá bom? Então, já que a gente tem essa premissa, a gente parte dessa premissa, a gente pode considerar então que se o sistema está razoavelmente equilibrado, como é o nosso caso, a gente pode representar apenas uma fase do sistema e depois fazer a reflexão para as outras duas, tá certo? Dando espaçamento de 120 graus entre fases, tá? Então imagina que eu tenho um sistema que ele tem, por exemplo, um gerador lá, sei lá em Tucuruí, que está a 13.8 kV, a título de ilustração, tá certo? Tem um transformador aqui, ajusante deste gerador, tá? E vai ser fornecida então uma potência da ordem de megawatt, tá? Já que eu tenho kilovolt aqui, tá certo? A corrente que vai sair vai ser da casa de quiloampere também, então quilo vezes quilo dá megawatt, né? E aí isso vai então para linhas de transmissão, tá certo? Essas linhas de transmissão, então, elas já vão ter centenas de kilovolt, 230 kV, 500 kV, como eu falei no vídeo anterior, que estão penduradas no secundário desse transformador. Esses grandes blocos de energia vão sendo transportados, tá certo, até os grandes centros de consumo e até encontrar, por exemplo, os limites da distribuição, né, que digamos assim é a periferia, a ralé do sistema elétrico, né, que trabalha com potências mais baixas da ordem de kilowatts e as tensões que a gente tem, por exemplo, nas nossas residências, que é o 110, 220, né, o 127 volts, 220 volts, valor RMS, que é o valor médio eficaz, tá? Então, é assim que a gente representa um sistema através de um diagrama unifilar, um sistema de potência. E a gente parte da premissa também do modelo dos componentes, né? Como eu falei para vocês, o gerador, o que ele é? Ele é uma fonte de tensão atrás de uma impedância. Então, eu tenho uma barra aqui, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o transformador. O transformador, ele é uma impedância série, tá? Então, ele tem uma parte resistível e uma parte reativa, tá em série, certo? E as linhas de transmissão, a gente utiliza o quê? O modelo Pi, né? O modelo Pi, a gente tem uma impedância série, que aqui nesse caso está representada só pela parte reativa, tá? Que é o caso da transmissão, a parte reativa é muito maior do que a resistiva, e aqui a gente tem 2 susceptâncias shunt, tá bom? E aí o sistema continua, então a gente representa os componentes dessa forma. E, para simplificar, o que os engenheiros eletricistas propuseram, né? Isso tem um tempão que foi proposto, tá? É o diagrama de impedâncias, que é aquela matriz, a admitância, né? A Y, em PU. O que é PU? PU é uma representação que a gente chama de por unidade, tá? É uma representação percentual em que a gente consegue padronizar, porque para pensar comigo. Pô, lá no começo eu estou trabalhando com megawatt, aí depois eu mudo para gigawatt, aí eu trabalho com kilovolt, aí quando eu venho para distribuição vem para volt, aí eu estou trabalhando em quiloampere, depois vem para ampere,
Quer dizer, fica o samba do crioulo doido. Então, para não criar essa loucura, os engenheiros eletricistas criaram essa representação, que é um sistema por unidade, em que a gente tem representações percentuais das grandezas elétricas e tudo fica normalizado em função de uma potência dada como potência base, sei lá, 100 MVA. Essa seria a potência base do meu sistema. Então todos os cálculos eles vão ser feitos em função dessa potência base, e também eu tenho impedâncias base, tenho também tensões base para fazer esse cálculo, essa padronização em PU. Com isso eu consigo fazer a uniformização dos dados e fazer estudos em escala reduzida. Por exemplo, como eu disse para vocês, estou trabalhando num nível de potência mais alto, quero trazer para o nível de distribuição, que é uma coisa mais ridícula comparativamente à transmissão e à geração. Então eu posso fazer esses estudos lançando mão dos sistemas PU, tá certo? Então vamos tentar agora entender a coisa como ela funciona na prática, né? Então seja o sistema de potência, e eu vou tentar obter a matriz de admitâncias nodais desse sistema. Como é que eu faço isso? Então eu tenho um sistema que inicialmente ele tem um gerador G1 aqui, tem um gerador G2 aqui no outro extremo, tá? Tenho três transformadores, tá certo? T1, T2 e T3, tá bom? Tenho duas linhas de transmissão, LT1 e LT2. Tenho uma indústria que está sendo representada por essa carga bem aqui. Tenho essa cidade que está sendo representada por essa carga aqui, tá? Então é um sistema factível, um sistema que ele tem uma topologia aqui que é totalmente factível de ser realizada na prática. Esse gerador aqui está conectado em estrela aterrado, o transformador aqui em estrela aterrado no primário, triângulo no secundário. Aqui em triângulo no primário, estrela aterrado no secundário. Aqui eu tenho outro gerador conectado em estrela aterrado, por exemplo. E assim por diante eu vou modelando o meu sistema, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui, meus amigos? Eu tenho que montar um diagrama de impedâncias em PU. Como é que eu faço isso? A partir da representação do modelo dos componentes. Em PU, como é que eu faço? O gerador, ele é uma fonte de tensão atrás de uma impedância. Aqui está o nó 1, daqui de cima, tá bom? O transformador, ele é só uma impedância série, tá? Que eu posso representar por essa admitância série, Y12. A linha de transmissão, se eu considerar que essa linha de transmissão é uma linha curta, tá? É uma linha curta, aí eu posso representar só como uma impedância série ou uma admitância, tá certo? Uma admitância Y13 série. Mesmo vale para a linha de transmissão 2. O transformador, novamente, esse segundo aqui, ele vai ser representado por uma admitância série. O outro gerador, mesma coisa, fonte de tensão em série com uma impedância, tá certo? A admitância, lembrando que a admitância é o inverso da impedância, tá bom? Aqui eu tenho novamente a indústria, tá? Que é a carga, que vai ser um modelo de potência constante, a priori, tá bom? Potência ativa mais J, uma potência reativa. Bem aqui eu tenho a minha linha de transmissão LT3, que está sendo representada por esse ramo série aqui, essa impedância série ou admitância série. Finalmente, meu outro transformador representado por uma admitância série e a última carga que é representada pela cidade, tá bom? Aí, meus irmãos, como é que a gente resolve essa trolha aqui? É muito simples, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar a mão da teoria de circuitos elétricos, que diz o seguinte: a corrente elétrica, fasor corrente elétrica, ele é o que? Ele é a matriz de admitância, YN, vezes as tensões nodais do meu sistema. Então aqui tem alguns pontos de interesse, que são esses quatro aqui. Eu tenho um vetor, ou uma matriz, que é só das injeções de corrente. São injeções de corrente. São correntes que eu vou, como engenheiro eletricista, que vai fazer análise desse sistema de potência, eu vou admitir injeções de corrente nos nós do meu circuito elétrico aqui, do meu sistema elétrico de potência que está sob análise, tá? Quem é meu EN? Meu EN são todas as tensões nodais, quer dizer, cada nó desse aqui, cada barra desse sistema tem uma tensão respectiva nesse nó, que eu chamo de EN. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, até N, certo? Aí eu tenho um carinha chamado YII. Quem é o YI? É o somatório, tá certo? De todas as admitâncias que estão penduradas, ou seja, que estão ligadas a um nó I. Por exemplo, se eu pegar esse nó 2 bem aqui, o que está pendurado nele? Y1, 2 e Y2, 3. E o YIJ, o que é isso? É a soma, tá certo? De todas as admitâncias que existem entre o nó I e o nó J. Exemplo, estou pegando aqui o nó 3 e o nó 4. O que existe de admitância unindo esses dois caras aqui? É o Y34, então esse seria o YIJ.
E todos esses caboclos aqui, Y e I, e Y e J, vão ser elementos que vão constituir a nossa matriz admitância, que a gente vai precisar muito dela para fazer a análise do nosso circuito. Eu vou dizer o porquê daqui a pouco, tá? Então veja o seguinte, continuando nossa análise aqui. Aqui a gente tem uma porção de equações. O que essas equações estão dizendo aqui? Isso aqui nada mais é do que isso aqui reescrito de outra forma, tá certo? A corrente que vai do nó 1 para o nó 2 é a diferença de potencial E1 menos E2, tá certo? Que multiplica quem? A admitância que está ligando esses dois nós, tá? Tem nada de espetacular nisso. I23, quem é I23? Mesma coisa, ó, mesma charopada. É E2 menos E3, a diferença de potencial daqui para cá, que multiplica quem? A admitância. É a lei de Ohm reescrita de outra forma, meus amigos. Tá? I35, o que é? É E3 menos E5 vezes Y35 e assim por diante. Eu vou montando todas as equações das correntes que eu quero determinar. E as injeções, Marcel? As injeções, eu vou utilizar a lei das correntes de Kirchhoff. O que é isso? A lei das correntes de Kirchhoff diz o seguinte, que a somatória das correntes que entram e saem em um determinado nó de um circuito elétrico, ela tem que ser zero, tá certo? O que é isso? É o princípio da conservação da carga elétrica, né, meu irmão? Tudo que entra tem que ser igual ao que sai. Então, se eu estipular uma injeção de corrente I1 aqui, tá certo? Essa I1 aqui que eu estou estipulando, ela tem que ser exatamente igual ao quê? Ao corrente que sai aqui, que vai fluir nessa impedância, bem aqui, nessa admitância aqui, que é o I12. E isso vale para todos os nós do meu circuito elétrico que eu estou analisando. Então, I2, que é essa injeção aqui, ela vai ser quem? Menos I12, que é agora eu estou chegando com a corrente aqui, tá certo? Mais quem? O que sai. O que sai está sempre com sinal positivo, foi convencionado com sinal positivo. I23. E o I3, Marcelo, tá aqui o I3, ó. O I3 já é um nó mais complexozinho um pouco. É o menos o que chega, que é menos I23, mais o que sai. O que sai é o I34 mais o I35. E assim por diante. O I4 é quem? É o que chega, com sinal trocado, menos I34, que é igual ao que sai, I47. E assim eu vou fazendo toda a minha análise. Para que isso, meu chapa? É para tu montares esta equação matricial bem aqui, em que eu vou ter 7 correntes, vou ter uma matriz de admitâncias nodais, que ela é super importante porque ela nada mais é do que a representação, tá certo, elétrica dos componentes do meu circuito. Tudo que está pendurado no nó a gente soma, e tudo que existe entre um nó e outro a gente analisa, tá certo? Então veja, no nó 1, o que está pendurado? É o Y12, sinal positivo nele. Entre o 1 e o 2 tem o Y12, então ele vai com o sinal trocado. Aí eu vou pegar, por exemplo, aqui uma cobaia, aqui, sei lá, o nó 2, bem aqui, nó 2. O que existe de comum entre o 2 e o 1? Entra com sinal trocado, é o menos Y12. E o que está pendurado no 2? O que está pendurado no 2 a gente soma. Y12 mais Y23. Aí eu vou pegar esse nó 3 aqui, por exemplo. O resto é tudo zero, né? Vamos pegar o nó 3. O que existe de comum entre o 3 e o 1? Nada. Então é zero. O que está entre o 3 e o 2? Vai com sinal negativo. Então é menos Y23. E o que está pendurado no 3? O que está pendurado no 3 é o Y23, Y34 e Y35. E assim eu vou montando a minha matriz, bonitinha aqui. Montei ela, multiplico pela matriz das tensões, ou pelo vetor coluna, né? Das tensões nodais, e aí eu tenho finalmente essa expressão aqui, muito interessante, né? Para que isso? Ora, se eu tenho dessa forma escrito, eu posso escrever dessa forma aqui, que I é igual ao produto entre a matriz admitância nodal e as tensões nodais. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo isso aqui através da inversão dessa matriz, que é o inverso da matriz admitância, portanto ela tem que ser uma matriz inversível. O que é uma matriz inversível? É uma matriz que tem o determinante diferente de zero. Por quê? Porque a matriz inversa, ela é adjunta pelo determinante, né? Então, se o determinante for diferente de zero, eu tenho inversão da matriz. O que é adjunta? A adjunta é a transposta da cofatora. Matemática, lá do ensino médio, né? Que a gente aprende. É útil, tá vendo? Na engenharia. Então, para eu obter todas as tensões nodais, eu tenho que rodar um método iterativo que a gente usa em sistemas de potência chamado fluxo de potência ou fluxo de carga. Para quê?
para que eu obtenha o módulo e as fases dos fasores tensões nas barras ou tensões nodais, de modo que eu consiga obter as condições de operação em regime permanente de um sistema elétrico de potência. E assim eu encerro essa aula e a nossa discussão continua na próxima aula. Um abraço e até a próxima.